como eu ia dizendo, a história parece uma história de uma morte anunciada. Berenice, ela foi... Põe a imagem dos dois, por favor. Berenice foi 3 vezes à delegacia de polícia. 3 vezes ela foi dizer que Claudemir ia matá-la. 3 vezes ela disse que estava sentenciada à morte pelo marido. 3 vezes ninguém a escutou. E o que eu digo, e eu estou cada vez mais certo disso, quando uma pessoa entra num serviço público, principalmente aquele que envolve a vida, se a pessoa que recebe a denúncia não fizer nada, deveria ser condenada também. Não é justo que uma mulher que está passando por todo esse sofrimento, que tem uma morte anunciada e que se senta diante da autoridade policial e diz: eu vou morrer, o meu marido me espanca, o meu marido me mata, o meu marido me maltrata, nada a ser feito. Pois Berenice andou esse calvário 3 vezes, aqui no interior de São Paulo, e ninguém fez nada. Nesse dia, ela está diante de um shopping na cidade de Ribeirão Preto, uma das cidades mais espetaculares e ricas do estado de São Paulo. E ela foi atacada. Põe a imagem dela sendo atacada, por favor. Você vê a imagem de Berenice jogada, caída, depois de mais um ataque. O pessoal do resgate faz massagem cardíaca na tentativa de salvá-la. Mas aí eu te pergunto, para que esse monte de policial agora? Agora ela não precisa de mais nada. Agora ela precisa de médico para ver se vai salvá-la ou se consegue salvá-la, e também da mão de Deus, porque ela vai morrer. A questão é que ela vai morrer. Ele fez mais uma vez um ataque. Mais uma vez ele a atacou. E todo esse esforço agora há de ser em vão. Por quê? Porque Berenice, no momento que eu e você estamos aí assistindo, ela está dando os últimos suspiros. E o policial da delegacia que ela fez queixa? O delegado? O que essa gente tem a dizer? Nada. Não tem nada. Mas aí, bota a imagem aqui atrás, por favor. Mas aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 100 PMs. Agora não adianta nada, meu amigo. Agora ela está morta. Aí, depois de morta, põe a imagem do marido agora. Aí, depois de morta, a polícia vai e prende o cara. Não, me explica se tem algum cabimento isso. Depois que Berenice está morta, ela... Corta aqui para mim, meu filho. Põe a imagem dele preso aqui. Depois que Berenice está morta, aí a polícia levanta da cadeira e vai atrás do marido assassino.
uma polícia, nesse aspecto, ineficiente, incapaz, incompetente e insensível. Mas e se ela fosse pedir uma medida protetiva de uma justiça que é a mais cara do mundo, que é a nossa? 86 bilhões de reais ano. Teria feito alguma coisa? Essa justiça? Não. Assinaria um papel que tem menos valor do que um papel que embrulha o pão do dia a dia. E o que nós estamos vendo, eu e você, é mulheres sofrendo. Violência, violência. Põe no Cidade. Claudemir Pereira de Araújo foi trazido para Ribeirão Preto e passou a tarde prestando depoimento na Delegacia de Investigações Gerais. O homem, de 35 anos, foi preso na casa de parentes em Barrinha após uma denúncia anônima. Ele tinha sinais de embriaguez e não resistiu à prisão. Berenice Carvalho Anjo tinha 46 anos e deixou 3 filhos do primeiro casamento. O corpo dela foi enterrado ontem à tarde. Familiares estão revoltados. Segundo eles, a mulher ficou 2 anos com o autor do crime. Ele não aceitava o fim do relacionamento e fazia ameaças. Berenice foi esfaqueada quando saía do trabalho na Zona Sul. Ela caiu ao lado de um ponto de ônibus que fica em frente a um shopping e morreu no local. Claudemir foi autuado em flagrante por homicídio. Ele confessou o crime e disse que o motivo foi uma suposta traição da mulher. O homem foi levado para a cadeia de Santa Rosa de Viterbo, onde passou a noite, antes de ser transferido para o Centro de Detenção Provisória. Para o delegado, o crime foi premeditado. Você não vem encontrar com a sua ex-mulher com uma faca na cintura. Então ele já premeditava, desde aquele momento, quando ele foi se encontrar com ela, de cometer o crime. Pois é, mas aí, é isso que eu digo. Às vezes assim, eu pareço, né? Eu pareço meio duro, às vezes até antipático, mas eu faço uma pergunta para você. Uma pergunta. Veja entrevistar o delegado para falar o óbvio. Isso é óbvio. O cara que vai com uma faca na cintura para ir ver a mulher, é óbvio, não precisa entrevistá-lo. Para dizer isso, é melhor não dizer nada. Agora, não seria o caso de pegar esse mesmo microfone e nas delegacias ou na delegacia onde ela fez as queixas e fazer uma pergunta que não precisa de muitas palavras? A pergunta é: essa moça que fez queixa está morta. Quando ela fez aqui a denúncia, o que vocês fizeram? Aí vão falar qualquer coisa. Aí diz: prova. Me mostra a ordem de saída da equipe. Aí nós estaríamos somando, né? O que eu e você pensamos, a prova definitiva, indo na delegacia lá entrevistar o delegado. Depois que a casa caiu, que a moça está morta e que prender é uma obrigação, para ele dizer, não, botou uma faca na cintura, foi lá, e isso mostra que ele premeditou. Me desculpe, três pancadas, né? 3 espancamentos antes, já está na cara que ele está premeditando tudo. Por quê? Porque na hora em que quem tem que reprimir isso, e a palavra é certa, reprimir, que é a polícia, se não faz nada, o que o cara diz? Tô de boa, vou fazer o que eu quero. E é exatamente o que aconteceu. Tô errado, Faraó? Não, porque a mulher foi à delegacia 3 vezes, pediu socorro, e aí, nesse caso, você não pode nem chamar de homicídio qualificado, não. Aí foi um BO negligenciado, BO ignorado, um BO de ninguém tomou conhecimento. Aí se consumou, sim, o homicídio qualificado, porque antes ele foi completamente ignorado. Exatamente. Tá certinho o Faraó, de ponta cabeça. Aqui. Olha o prego, chama Daniel, vigilante, jiu-jitsu, e é um cara fechado.
Já Catiele, não. Ela é comunicativa, faz amizade com todo mundo e eles têm uma coisa em comum. Os dois adoram um bar. São 10 meses de namoro. Todas as noites, segundo testemunhas, eles vão pro bar. Todas as noites, depois que passou a régua, começam a brigar. E numa dessa, ele que luta jiu-jitsu, simplesmente deu um mata-leão na moça e a matou e fugiu pro Maranhão. Um mês depois, ele volta onde ele cometeu lá um negócio, Goiânia, né? Cometeu o crime. E aí ele volta para se entregar. Por que ele se entregou? Foi no Cidade. Um casal jovem, bonito e vaidoso. Daniel gosta de praticar jiu-jitsu e exibir o corpo. É um rapaz de poucas palavras. Catiele era uma moça comunicativa e que fazia amizades facilmente. Os dois se conheceram no Maranhão, estavam juntos há 10 meses. Tinham uma relação aparentemente boa, apesar de algumas brigas. Ele, um cara mais tranquilo, quase não falava, sempre que eu via, quase não falava. E até a respeito da casa, do barracão, quem tratava as coisas com a gente sempre ela. Foi um choque para todo mundo, né? Um casal que, aparentemente para a gente aqui, bem de relacionamento, a gente não esperava isso de forma nenhuma. O casal tinha se mudado do Maranhão para Goiás há 8 meses. Os dois tentavam uma vida melhor. Ele é vigilante, ela era operadora de caixa. Eles moravam nesta casa aqui junto com a filha de Catiele, mas nem tudo eram flores. O vício atrapalhava o casal. Sempre que bebiam e se drogavam, eles brigavam. O motivo? Daniel era ciumento e sempre ficava agressivo. Daniel e Catiele tinham muitos amigos e gostavam de sair para festas. Na noite do Dia dos Namorados, eles decidiram sair para comemorar. Catiele deixou a filha com uma amiga e foram então para um pagode. Lá, além de dançar e se divertir, eles também consumiram bebidas alcoólicas e drogas. Foi aí que começou uma discussão. Os dois decidiram ir embora, mas antes passaram neste bar aqui, consumiram mais bebida alcoólica e também drogas. Uma nova discussão começou. Já em casa, as brigas continuaram. Daniel, então, sufocou Catiele. Segundo a polícia, ele apertou o pescoço dela até a morte. Todos os amigos e familiares falam que eles, quando eles bebiam e usavam drogas, eles brigavam muito. E toda vez que a Catiele ameaçava de separar dele, ele ameaçava ela, dizendo que se ela se separasse dele, ela não seria de mais ninguém. Depois do crime, Daniel fugiu para o Maranhão. Chegou a morar uns dias no Piauí, em um assentamento de sem terras. Agora, um mês depois da morte de Catiele, o vigilante se entregou à polícia goiana. Você matou a sua namorada, Daniel? Não tenho nada a declarar. A filha de Catiele foi entregue a parentes. Daniel está preso em uma cela da delegacia até ser transferido para o presídio Odenir Guimarães, em Aparecida de Goiânia. E se este aqui acabou preso porque se entrega, no caso aqui de Manuel, ele também vai se entregar, mas a história é outra. O que acontece? Ele chama Manuel e essa moça linda chama-se Alessandra. E olha o que é a vida. Ela está passando pela rua, na rua dele, e o pneu do carro dela fura. Ele que mora ali, está olhando, ele vai lá e diz: boa tarde, posso ajudar a trocar o pneu? Ela disse: eu não sei como é que troca. Você me ajuda? Ele disse: com o maior prazer. Aí já meteu um meu amor. Aí ele foi lá, 49 graus na sombra. Tava fazendo um calor que camelo estava desidratando, para ter uma ideia do calor que estava fazendo. Aí, ele trocou o pneu, quase caiu o carro no pé dele, que ele trocou olhando para a moça, assim, uma bestalhada. Aí, troca o pneu. Aí ela tá, aí ele, olha, você
você tem que levar rápido esse pneu outro pro borracheiro, que pode acontecer o mesmo. Quer que eu te ajude? Ela disse, não, eu posso levar pro borracheiro para você? Não, esquece, muito obrigado. Ela disse, como é seu nome? Ah, meu nome é Manuel. Ah, que legal. E tal, muito prazer, Manuel. E o Manuel? Só, se acontecer alguma coisinha por aqui, leva o meu celular semana, que eu vou estar aqui hoje, estou com um dia de folga. Aí ela disse, ah, legal, então tá, fica com o meu. Esse negócio toma celular daqui, toma celular dali, né? Ela e ele já estão fazendo o quê? Não demorou muito? Era um sapequiaiá arrumado. Os dois começaram a se encontrar. Era um sapé caiaiá que todo mundo achava que era uivo de lobo. Tem lobo na cidade, mas que nunca teve. E aí, ó, e tome de sapecá. Tome de sapecá. Tá ouvindo de quê? Eu tô imaginando os dois uivando lá. Você tá imaginando como é que é sapé caiaiá é? Não, você descreveu Não, com eu tô tanta... perguntando. Não, Você é tarado, você é tarado? Imaginando, eu tô imaginando ali, assim... Você é tarado? Sapecando e uivando. Você é tarado? Não, sou normal. Bom, isso, maníaco, aqui no estúdio. Aí, resumo. E aí os dois estão, até que ela diz... Ah, eu tenho 4 filhos. O olhinho dele quase entra pela garganta. Mas ele aguentou, o negócio de sapeca tava bom. Aí ele diz, eu adoro criança. Não quis saber nem a idade. Eu adoro criança. Ela, quanto você tem mesmo? 4? Nossa, 4 é o meu sonho, é meu número de sorte. E sapeca. Pois bem, começam um namossapecagem, que é uma mistura de namoro com sapecagem. No namossapecagem tá lindo. Só que ela começou a perceber que toda hora que ela olha tinha uma sombra. Ela disse, uai, por que eu tô com 2 sombras se eu só tenho uma? Era ele. Ela ia na esquina, ele aparecia. Ela ia fazer a unha, ele queria ser o esmalte. Ela ia cortar o cabelo, ela queria ser a tesoura. O cara não largava no pé da pobre da Alessandra. Ela disse, não aguento. Eu não aguento. Se me sufocar, eu não aguento. E a sapecagem, né? Tava um sapecão, foi pra sapeca, sapequinha, e já tava a ladeira abaixo. Ele diz pra ela, que tá vendo que você já não quer mais? Aí ela disse, não, sabe o que é? É que você não me larga, eu preciso respirar. Ele disse, não, mas é que eu gosto muito de você. Ele disse, tá bom, meu pai também gosta muito de mim, não vive andando atrás de mim. Não, dá um tempinho. Ele olhou, aí ele descobre. Aí é que vem o problema, o segundo problema. Ele descobre que a Alessandra, com esse sorriso encantador, já estava arrumando um outro sapecagem. E estava sapecando, porque não aguentou ele, arrumou um outro namorado, que é justo. Ué, vai ficar aguentando um cara no pé o dia inteiro? Ele olhou e disse, ligou para ela e disse assim, a gente precisa ter uma conversinha. Vamos conversar. Os vizinhos ouviram os gritos e disseram, se voltar a sapecar. Não era isso. Os gritos eram dela, que estava morrendo. E ele aí vai, ele pensa, vou fugir. Não deu tempo. Põe no Cidade. Pela fresta da porta, a lente da câmera registra a cena do crime. Para a família, a vítima foi atraída até ali. Era uma emboscada. Eu vi ela na parte da manhã, que ela trabalha à tarde. Ela vai por volta de 1h30 da tarde trabalhar. Aí no dia ela saiu por volta de umas 11h30. Eu falei, mãe, por que você saiu tão cedo? Aí ele disse, o Manuel disse que tinha que fazer umas coisas e tal, e tinha que me levar mais cedo. Aí ela saiu, foi só isso, não disse mais nada. A Alessandra foi ao encontro da morte.
Nós achávamos que era na casa da filha dele, que é do fundo, mora no fundo, e ela achava que era minha. Ela estava correndo para acudir eu, e ele pulando lá para acudir ela. Achamos isso. Daí que veio um estrondo na parede ali, do lado da minha casa. Foi quando vocês perceberam que era dentro da casa do Manuel? Que ela pediu socorro, mas na hora de socorro acho que já estava acontecendo já. Manuel estava armado com uma faca e não hesitou. Ele tinha trancado todas as portas da casa. Ele fez premeditado isso aí, não foi briga, não foi nada. Ele premeditou para poder matar ela. Entendeu? Levou ela na casa dele, fechou a porta para poder matar ela. Foram os gritos de socorro da vítima que chamaram a atenção dos vizinhos. Quem estava perto correu para ajudar, mas não sabia ao certo o que acontecia lá dentro. 2 rapazes tentaram arrombar a porta da sala para entrar e tentar ajudar a Alessandra, mas já era tarde demais. Quando perceberam que Manuel estava aqui, perto da porta, chutaram ainda com mais intensidade. E uma fresta como essa se abriu. Foi quando as testemunhas conseguiram ver o lado de dentro. A Alessandra estava caída no chão da cozinha. Alessandra Ponce tinha 36 anos. Era a ex-namorada do assassino. Eu sei que os dois estavam brigando, uma coisa assim. Eu também tentei chutar a porta pra falar, não, Manuel, para, que não é assim, vamos brigar desse jeito. Na hora que eu vi... Na verdade, você foi então pra tentar apartar, pra separar uma briga. Pra separar uma briga. Daí nisso, o namorado dela falou, tá com uma faca. Eu peguei, entrei aqui dentro, fiquei assustado, né? Falei pra minha mãe sair fora, que na hora que eu vi, tinha fugido por trás aqui já. A polícia apreendeu a faca que foi deixada para trás durante a fuga. O pintor, que não quer mostrar o rosto, viu o assassino escapar pelos fundos. Viu de perto o passo a passo de Manuel, que ainda estava sujo com as marcas da violência. Ele quebrou tudo ali, ele caiu na minha frente, olhou pra mim estralado, ele nem me viu que eu tava aqui. Tentou correr pra lá e viu que tinha uns pedreiros pra cá, ele voltou. Quando ele voltou, ele jogou a faca aqui, aí eu fiquei com medo. Fiquei em choque, aí ele passou do meu lado... Mas não falou nada? Não, eu olhei pra ele e já baixei a cabeça com medo, falei... Depois que eu caí na realidade, que o cara tinha matado uma pessoa, aí já era, acabou o dia, acabou tudo. Foi por aqui que o assassino fugiu. Derrubou os tijolos que não estavam presos com concreto. Acelerou o passo pelos fundos de um terreno que está colado à casa dele. Passou por testemunhas que estavam exatamente neste ponto e ainda segurava a faca usada no crime. Já no final do terreno, teve a audácia de trocar de roupa. Entrou na rua, que está também nos fundos, e desapareceu. Ele jogou a faca ali, trocou de camiseta e... Aí ele ainda trocou de roupa. É, parece que ele vestiu uma camiseta social azul e chispou. A faca ele jogou nos fundos? Jogou nos fundos. A polícia levou, né? A polícia levou. Diz o filho da vítima que Alessandra e Manuel não namoravam pra valer, que se encontravam sim com frequência, mas que a mãe tinha desistido por conta dos ciúmes doentio de Manuel. Eles não namoravam, minha mãe dizia que ele era doente e que não saía do pé dela, mas eu não imaginava que fosse esse ponto, eu não sabia das ameaças, eu não sabia de nada disso, ela não contava pra gente. Era uma relação moderna para ela, mas nem tanto assim para ele, que queria a Alessandra por perto todo instante. Os cabelos cacheados de Alessandra eram os preferidos de Manuel, disseram os filhos. Abraçados ao pé da porta, o registro seria um dos últimos antes da surra de Manuel. Foi o que Alessandra desabafou com a vizinha, dias antes de ser assassinada. Alessandra dizia que Manuel estava obcecado. Ela falava que não ia dar certo. Essa relação não estava dando muito certo porque ele era muito ciumento. Ela chegou a contar isso pra senhora? Chegou a falar que ele era muito ciumento. Ele tinha muito ciúme dela, que ele era muito... Acho que ela achava ele muito pegajoso, assim. A vítima passou a ver outro homem e se afastou de Manuel quando ele mostrou quem realmente era. Imagem oposta do homem gentil que conheceu tempos atrás. Os dois se conheceram 1 ano antes do assassinato,
quando a caminho do trabalho, o pneu de Alessandra furou. A moça não teve outra escolha. Bateu na porta da primeira casa que viu. E quem abriu foi Manuel. Gentilmente, se ofereceu para levá-la até o trabalho. E foi exatamente o que aconteceu naquela tarde de quarta-feira. Depois disso, os dois passaram a trocar mensagens. E na sequência, se encontraram. Iniciaram a relação amorosa. Como imaginar que tão pouco tempo depois, uma tragédia seria escrita na história de Alessandra. Os 4 filhos da vítima, agora órfãos de mãe, vão morar com o pai em outra cidade. A fuga do assassino não durou. A fotografia foi tirada na delegacia, poucas horas depois do crime. Acusado de matar a ex-namorada, Manuel se entregou. Ao lado de outros presos, foi colocado dentro de uma viatura e transferido, logo em seguida, direto para uma penitenciária. A imagem que você está vendo é de um bandido. Olha esse carro. Ele estava comprando. São 2 iguais. O que aconteceu? O homem que você viu preso, ele foi descobrir um carro idêntico ao dele, marcou para comprar. Quando ele chegou lá, era um assalto. Ele roubou o carro. Põe a imagem dele preso, por favor. Quando ele vai, a polícia começa uma perseguição. Ele entra numa rua sem saída, e acaba preso. Põe no Cidade. Este é Hélio Alves Cusiol, de 40 anos. Segundo a polícia, um homem inteligente, mas também um frio assassino. Hélio foi detido depois de ter roubado um carro. A vítima, Ilson Lourenço da Silva, de 38 anos, foi atraída para a frente do cemitério Quarta Parada, na zona leste de São Paulo. Lá, os dois fariam a negociação da venda do carro de Ilson, um representante de vendas que tinha vários carros do Uber. Durante a conversa, Hélio mostrou que, na verdade, pretendia roubar o veículo. Ele atirou em Ilson, que tentou escapar e procurou ajuda nessa floricultura. Os comerciantes chamaram o SAMU. Ilson foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Depois do crime, Hélio levou o carro de Ilson até o estacionamento de uma grande rede de supermercados. Deixou o veículo lá e foi pegar o próprio carro em uma rua próxima. Em seguida, voltou para buscar o veículo da vítima no estacionamento. Como a polícia já estava avisada do roubo, localizou Hélio em uma grande avenida da Zona Leste e começou a perseguição. O criminoso entrou em uma rua sem saída e tentou fugir a pé, mas acabou preso em flagrante. No momento da prisão, os investigadores encontraram no carro uma mochila com 8 cartuchos de pistola 380 deflagrados. A arma não foi encontrada neste primeiro momento, mas com Hélio também estavam 2 chaves de veículos, o que abriu um caminho para as investigações. Os policiais passaram a tentar descobrir de que veículo era a outra chave. No celular de Hélio havia uma foto com um anúncio da venda do carro de Ilson e foi descoberto que havia matado o representante de vendas. Os policiais não sabiam onde Hélio tinha deixado o carro dele quando foi negociar com Ilson. Mas esta semana, os investigadores conseguiram as imagens de câmeras de segurança que mostram o veículo em uma rua próxima ao cemitério. O vídeo mostra que depois do crime, Hélio foi até lá e escondeu a arma. A polícia já apreendeu a pistola 380 de origem argentina com silenciador. Nós estamos certos que, de qualquer forma, ele iria matar a vítima, porque ele utilizava uma arma e trazia consigo um silenciador, coisa que ladrão geralmente não faz isso. Além da arma e do anúncio, outra prova de que o crime foi planejado. No celular, também foi verificado que Hélio criou um e-mail falso em nome de Bruno da Silva e, através dele, fez as negociações para a compra do carro. A polícia ainda não sabe o que o criminoso pretendia fazer com o carro de Ilson.
Os 2 veículos do assassino e da vítima estão no pátio da delegacia e são quase idênticos. O da esquerda é o de Ilson, ano 2009, e o da direita é o de Hélio, ano 2008. Ou ele ia realmente fazer um dublê, né, que a gente fala, ele ia pegar, utilizar as placas do veículo dele, que tem as mesmas características, como eu disse, e colocar no carro da vítima, ou ele ia trocar as peças. Hélio Alves Cusiol já teve a prisão preventiva decretada. Ele se negou a dar depoimento e a assinar o flagrante. Disse que só falará em juízo. Mesmo assim, a polícia já tem elementos para fechar o caso e indiciá-lo por crime premeditado. O currículo de Hélio, também encontrado em uma foto no celular, mostra que ele queria estar bem preparado na área de segurança. Diz que fez curso anti-sequestro em Israel, tem experiência com veículos blindados e trabalhou em Londres. Ele tinha aberto uma empresa de transporte individual de passageiros, locação de automóveis e transporte executivo. Hoje ele está preso, está à disposição da justiça. Uma vez ele condenado, na penitenciária vai ser feito um acompanhamento psicológico dele para verificar se ele pode ou não retornar em sociedade. É um homem perigoso, a sociedade com esse homem na rua corre risco. Essa história vai ter psicólogo assim para acompanhar, mas onde? Só se for na Alice nos Países das Maravilhas. E esses aí que você está vendo, esses acabaram presos. A polícia já investigava um bom tempo. O que eles fazem? Eles fingem que são flanelinhas. Aí a pessoa vai, encosta o carro e tal, dá um dinheirinho para eles. Quando a pessoa vira as costas, eles quebram todos os carros, roubam tudo. E esse quadrilha, onde é que eles ficavam? Do lado de um restaurante, porque tinha muito carro chegando e não sei o quê. Quem era o chefe da quadrilha? O segurança-chefe do restaurante. Põe no Cidade. Na imagem feita por um morador, o segurança aparece conversando com os supostos flanelinhas. José Domingos Gregório trabalha para uma famosa choperia há cerca de 20 anos. Segundo a polícia, ele seria uma espécie de líder do grupo. O que está passando aí não condiz com a história. Qual é a história? A história, eu trabalho lá, tomo conta de lojas, os que mais as coisas, e eles chegam perto de mim. Ele fica vigiando e monitorando as pessoas que chegam nos estabelecimentos comerciais. A partir disso, os outros integrantes vão até o veículo, muitas vezes fingem que estão lavando os carros e subtraem aqueles objetos, evadindo em seguida. Chegam até uma casa abandonada que tem ali na região e fazem a partilha daqueles objetos, repassando, como foi visto nas imagens, diversos objetos para esse segurança desse estabelecimento comercial. Os outros 3, Odimar Carlos da Silva, Daniel Bruno Rodrigues e Marcel Guilherme dos Santos, praticavam os arrombamentos para sustentar o vício da droga. O jornalismo da Record mostrou a ação dos falsos flanelinhas na região centro-sul da capital. As imagens foram gravadas por um morador do bairro São Pedro. Diariamente, nós temos ali cerca de 5 até 7 veículos furtados todos os dias. Muitas mulheres, no momento em que estão entrando nos seus veículos, são abordadas. Sentada na calçada, a mulher chora. Observe este homem. Ele planeja arrombar o carro dela. Para não levantar suspeita, fica encostado no veículo para ter certeza que ninguém vai aparecer. Em determinado momento, se passa por guardador de carros e ganha moedinhas de um motorista que passava. Ele se aproxima do veículo branco e... ele pega outra pedra e joga com toda a força. Usa o cotovelo para continuar a ação, permanece encostado no carro, consegue quebrar parte do vidro e retira por completo a peça. Ele tenta fingir que nada aconteceu, até fazer o inesperado. Ele leva 3 sacolas, além de deixar
o prejuízo do vidro para a dona do carro. O final dessa história, você já sabe qual foi. Repare nesta cena. O homem tenta abrir a lona da carroceria de uma picape e procura algum objeto. Por um instante, ele sai, recebe dinheiro de um motorista e volta até o veículo. Quando percebe a aproximação da PM, disfarça. Chega outra moto e ele consegue convencer os policiais que está tudo bem. Minutos depois, aparece uma viatura. Os militares descem do carro, verificam a picape, conversam com o suspeito e vão embora. Mais tarde, o proprietário aparece, retira uma bolsa da carroceria e verifica seus pertences. O morador que grava a cena joga uma luz de raio laser no suspeito para chamar a atenção da vítima, que não desconfia e vai embora. Assim que recebeu as imagens do morador, a polícia passou a monitorar os suspeitos. Foram 2 meses de investigação. Ao cumprir o mandado de busca e apreensão na casa do segurança, os investigadores foram surpreendidos com diversos produtos de procedência duvidosa. Fios de cobre, aparelhos eletrônicos, documentos, um computador portátil, vários óculos, objetos diversos. Aparelhos, esses negócios assim, são coisas que acham no lixo. Você acha no lixo, óculos, objetos pessoais? Reciclo materiais, porque com salário só de segurança não... Tem coisas ali bem novas. Eu não jogaria, por exemplo, uns óculos ali fora, documentos, carteira. Sablaça acha de tudo. Em lixo acha de tudo, Conhecido na área como Gregório, o segurança acaba se complicando ao tentar explicar sua relação com os suspeitos. Conheço por trabalhar em rua, não nego. Conheço vários outros, entendeu? Conheço, porque eu tenho que lidar com eles todo dia. Aparecem muito nas imagens, roubando, quebrando vidro, abrindo carroceria de caminhonete. Está tudo muito bem claro. Mas aí não é problema meu, é problema deles. Um 5º homem preso na operação da Polícia Civil, Carlos Alexandre Cirilo, acabou liberado pela Justiça.